Sequência de imagem do plenário do Tribunal Regional do Amapá e seus magistrados. Boa tarde a todos que nos acompanham pelas redes sociais e presencialmente, sejam bem-vindos. Estamos abrindo o trabalho do Tribunal Regional Eleitoral nesta segunda-feira, 15 de julho de 2024, sejam todos acolhidos. Declaro aberta a sessão e submeto aos pares a ata da última. Vamos chamar em julgamento, dando prioridade a um processo que tem interesse a doutora Amanda Lima Figueiredo, que nos acompanha. Seja muito bem-vinda, doutora. Em julgamento, item 5 da pauta, os embargos de declaração no recurso eleitoral na representação especial 900.043 de 2021. O embargante é Antônio Paulo de Oliveira Furlan e Mônica Penha Ferreira Dias. E embargados são Coligação Macapá em primeiro lugar e José Samuel Alcolumbre Tobelém. A relatora deste processo é a juíza Paola Santos, que está virtualmente, e comporão a turma com a relatora os vogais Ivaldo Valente, Carmo Antônio, Juscelio Neto, Paulo Madeira, Tina Souza e João Lages. Ilustre doutora Paola, boa tarde e seja bem-vinda. A palavra está com Vossa Excelência. Obrigada, presidente. Imagem ampla do plenário, agora foco na juíza Paola Santos. Eminentes pares, da Procuradora Regional Eleitoral, aos ilustres advogados presentes em sessão ou que acompanham virtualmente. Aqui cuidam-se os autos de embargo de declaração escuros, lisos, opostos por Antônio Paulo de Oliveira Furlan usa batom e Mônica nude, Penha usa fone de ouvido de Código TRE Amapá 8307 de 2024. Que deu provimento ao recurso eleitoral na representação especial que foi ajuizada por José Samuel Alcolumbre Tobelém e Coligação Amapá em primeiro lugar, por suposta arrecadação e gastos ilícitos de recursos na campanha eleitoral de 2020, e reformou a sentença pelo juízo da 10ª Zona Eleitoral, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito. Os embargantes alegaram, em síntese, que os ilícitos... Mas Tem alguém com o áudio aberto? Um minutinho. Caio, foco por na favor, parte feche central o da áudio. mesa. Ok, doutora, Bom, pode continuando. Os embargantes, eles alegaram, em síntese, que os ilícitos objeto da presente Foco demanda na juíza se Paola referem Santos. a abuso de poder econômico e abuso de meios de comunicação social, e que não cabe apuração através de representação especial no artigo 30A da Lei das Eleições, mas na ação de investigação judicial eleitoral, prevista no artigo 22 da Lei Complementar 6490, cujo decadencial findara no dia da diplomação dos eleitos, que se deu em 29 de dezembro de 2020. Afirmaram que os próprios embargados reconheceram que os fatos dizem respeito àqueles objetos de apuração sob as óticas das AIGES 0600 489 de 2020 e das AIMES 0600 002 e 0600 003 de 2021, todas em trâmite na 2ª Zona Eleitoral de Macapá. Desse modo, não se trata de similitude, mas de identidade dos fatos, todos relacionados a abuso e não à arrecadação e gastos de campanha, razão pela qual não seria possível a apuração por meio de representação, fundada no artigo 30A da Lei das Eleições, uma vez que se operou a decadência. Ressaltaram que o interesse na alegação da matéria de ordem pública surgiu a partir da declaração de nulidade que determinou o prosseguimento do feito, por entender ser possível apurar os fatos pela representação por gastos ilícitos. Comentaram que os fatos não foram reconhecidos ou comprovados que visam ao reconhecimento das condutas, as quais já foram julgadas,
de modo que não se poderia analisar eventual ilicitude de ato de campanha inexistente por quanto de arrecadação ou gasto eleitoral. Ao final, requereram o conhecimento e o acolhimento dos aclaratórios para que seja reconhecida a decadência. Os embargados, eles suscitaram o descabimento da tese de inadequação da via eleita, inaugurada tão somente em memoriais acostados na data da sessão de julgamento do recurso eleitoral, e que a presente representação ela foi ajuizada para levar uma clara comprovação da existência de contabilidade paralela de campanha, de modo que adequar a fins de arrecadação de ilícitos. Destacaram a possibilidade de os mesmos fatos incidirem em múltiplos ilícitos. Não há qualquer limitação ou mesmo vinculação podem tramitar de forma conjunta ou isolada, e que a apresentação da tese de decadência somente em sede de segundos embargos, deixando claro e cristalino o intuito de meramente protelatório da oposição. Na barra inferior, Ao final, na barra de pugnado rolagem pelo não inferior, conhecimento quinta parte e de julgamento. subsidiariamente Embargo de não declaração do acolhimento dos recurso embargos. eleitoral na representação O especial, Ministério número do Público processo Eleitoral apontou a ausência de omissão, 06043-40 pois a tese de decadência foi apresentada somente em sede de segundos embargos de declaração. Ao final, se 54.6.03.00002. manifestou pelo Origem, não Macapá, barra conhecimento do P. recurso, Relatora, aplicação juíza de Paola multa Santos. em razão de intuito protelatório. É o relatório. O relatório, Vossa Excelência pode prosseguir. Bom, quanto à admissibilidade, os aclaratórios eles foram opostos tempestivamente, e conquanto o órgão ministerial ele defenda a tese de ausência de vício, eu entendo que a parte embargante ela não somente afirma, mas ela fundamenta de maneira hábil a ensejar o conhecimento dos embargos. Então, o contraponto, porquanto argumenta que, em tese, não houve no acordo impugnado um pronunciamento acerca da matéria de ordem pública. Então, nesse sentido, a verificação da existência ou não de suscitada omissão, ela é matéria atinente ao mérito do recurso, sendo, então, descabido o debate nessa fase de admissibilidade recursal. Então, em razão desses fundamentos, eu voto pelo conhecimento dos embargos. Todos estão de acordo? Não pode prosseguir, Excelência. Bom, conforme foi relatado aqui, cuida-se de embargos de declaração que foram opostos contra o acordo desse tribunal, que declarou nula a sentença que indeferiu a petição inicial de representação proposta para apuração de gastos ilícitos de campanha com fundamento no artigo 30 da Lei das Eleições. A alegação de que o acordo embargado ele padece de omissão ao não reconhecer a decadência da propositura de representação, argumentando que a investigação judicial eleitoral e a ação de impugnação de mandato eletivo, ações essas que deveriam ser propostas até a data final da diplomação dos eleitos, não prospera. Isso porque a representação eleitoral especial para apuração de gastos ilícitos de campanha, previstas no artigo 30A da Lei das Eleições, ela é uma ação autônoma e independente, ainda que possa haver identidade fática com os fundamentos de AINE. Então, as mencionadas ações, conquanto comumente se debrucem acerca das mesmas condutas e elas precisam de pedidos e consequências jurídicas distintas da representação eleitoral especial, sendo que a última visa especificamente a verificação da regularidade dos gastos de campanha, podendo resultar na cassação do diploma do eleito. Então, tal distinção ela é suficiente para afastar a alegação de decadência na propositura da representação eleitoral. Ademais, é pacífico esse entendimento de que a apuração de gastos ilícitos de campanha deve ser objeto de análise própria, independente das ações eleitorais que tratem de abuso de poder ou de impugnação de mandato eletivo. Então, eu trago aqui a conhecimento, como fundamento dessa afirmação, o acordo do agravo regimental em agravo de instrumento de 2019, de relatoria do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. Então, diante do exposto, inexistindo o vício que foi suscitado, eu rejeito os embargos de declaração, mantendo-se íntegro o acordo embargado, e deixo de aplicar a multa que foi requerida pelo órgão ministerial, por entender que não ficaram evidenciados requisitos para caracterização de caráter protelatório. Então, sobretudo por quanto o embargante expôs em suas razões,
uma tese abarcada em hipótese de cabimento dos declaratórios. Como voto? Como vota juiz Rivaldo Valente? Senhor presidente, eminentes pares, doutor procurador regional, dos advogados presentes nessa sessão. Senhor presidente, ao analisar esses autos, senhor presidente, verifica-se que a parte embargante, de fato, não aponta qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão embargada. Ademais, cumpre salientar que, mesmo sob a ótica de eventual pré-questionamento, não se vislumbra, na hipótese, a necessidade de enfrentamento específico da matéria para fim de interposição de recurso à instância superior, visto que a questão debatida foi devidamente enfrentada e fundamentada na decisão embargada, e não existindo qualquer omissão a ser suprida. Há de frisar ainda, senhor presidente, o ponto principal desses segundos embargos, a parte alega a decadência pelo fato da ação ter sido protocolada no dia 1º de março de 2021. É importante registrar, senhor presidente, que, de acordo com o parágrafo 3º, inciso 2º da Emenda Constitucional 107 de 2020, que adiou, em razão da pandemia da Covid, as eleições municipais de outubro de 2020, os prazos eleitorais foram alterados por essa emenda constitucional. E o parágrafo 3º, inciso 2º da respectiva emenda, ele diz o seguinte, abre aspas, o prazo para a propositura da representação de que trata o artigo 30A da Lei 9.504, de 30 de novembro de 1997, será até 1º de março de 2021. A resolução 23.633, de 19 de novembro de 2020, que suspendeu as eleições em Macapá em razão do risco à segurança de eleitores decorrente do estado de calamidade pública, em seu parágrafo 4º, em seu artigo 4º, parágrafo 6º, mantém também o prazo de ação fundada no artigo 30A em 1º de março de 2021. Logo, senhor presidente, os embargos, ele conta-se fundamentados nessa decadência. E percebe-se que o protocolo da ação, ele foi protocolado de forma tempestiva. Não há que se falar desse, senhor presidente. Então, essa questão dos embargos e faça essa complementação no voto da eminente relatora, acompanhando-a integralmente em seu voto. É assim como voto, senhor presidente. Perfeito, juiz desembargador Carmo Antônio. Eu acompanho a relatora. Juiz Juscelio Neto. Acompanho a relatora, ainda mais com os esclarecimentos feitos pelo eminente juiz Rivaldo Valente. De fato, 30A, regra geral, são 15 dias após diplomação, mas as circunstâncias que envolveram a realização de 2020, bem destacadas pelo Rivaldo Valente, a emenda constitucional e as resoluções do TSE que parametrizaram essas novas datas, né, que em decorrente da alteração das eleições, mostra de não motivo suficiente a alegação de decadência. Não se fundamenta diante dessa contagem de prazos. A representação pelo 30A foi proposta no último dia do prazo, portanto, não operada a decadência, motivo pelo qual, então, acompanho a relatora. E o juiz Paulo Madeira. Presidente e municipais, acompanho integralmente a relatora. Isatina Souza. Acompanho a relatora, presidente. Eu também acompanho, anuncio o resultado. TRE do Amapá, a unanimidade, conheceu e rejeitou o recurso nos termos do voto da juíza relatora. Obrigado, doutora Amanda. Até uma próxima, tá bom? Retorno para e mais ampla do plenário. E ainda agora eu vi o agora doutor foco Robério. no presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador João Lage. Vamos dar prioridade ao seu processo. Em julgamento, item 3 da pauta, prestação de anual. Número 3 é do progressista, o interessado é do progressistas, o PP, e André dos Santos Abidon, ainda Lana do Socorro Dias Picanço. A turma
relatoria da juíza Paula Santos, e os vogais Rivaldo Valente, Carmo Antônio, Juscelio Neto, Paulo Madeira, Tina Souza e João Lages. A relatora com a palavra. Bom, cuido dos autos de prestação de contas anual do progressista PP relativas ao exercício financeiro de 2022. Foco na juíza As Paula contas Santos. elas foram julgadas aprovadas com ressalvas pelo acordo TRE-Amapá 8226. O Ministério Público Eleitoral ele interpôs recurso especial sustentando a ofensa ao artigo 37 da Constituição, ao artigo 275 do Código Eleitoral, aos artigos 489, parágrafo 1º, inciso 6 do Código de Processo Civil e ao artigo 18 da Resolução do TSE, número 23.607 de 2019, o qual determina a descrição detalhada das atividades exercidas pelos contratados do partido, a fim de comprovar a efetiva realização dos gastos informados. Alegou ainda que o acordo ele teria se limitado à mera análise contábil e formal de gastos com serviços advocatícios e contábeis. Admitiu o recurso e os autos eles foram remetidos ao Tribunal Superior Eleitoral, que deu parcial provimento ao recurso especial, o retorno dos autos ao TRE-Amapá, a fim de que, mantidas as conclusões do Tribunal acerca da comprovação das despesas, a Corte de Origem proceda à nova análise da regularidade dos gastos realizados com recursos públicos, à luz dos princípios inscritos no artigo 37 da Constituição da República, notadamente o da economicidade. É o relatório. Doutor Robério de Oliveira, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Excelência, está com a palavra. Boa tarde, senhor presidente, senhores jogadores. Em primeiro lugar, Foco no advogado, o advogado é branco, de cabelos um pequeno relatório desse curtos, processo da os parte óculos de armação escura, de tem uma barba parte muito canoada, importante. grisalha, ao fundo com estante de Voltaram livros. os autos do Tribunal Superior Eleitoral para tratarmos aqui da economicidade das contratações da banca de advocacia, cujo um dos advogados é esse que ocupa a tribuna, e do escritório de contabilidade, que foi o escritório que fez a prestação de contas e registros. A conta só não foi aprovada, as contas aprovadas, como a ressalva se deve por conta de 3 meses que se pagaram as contas de energia com multa. No mais, a prestação de contas não mereceu nenhuma reprimenda. Para avaliarmos a economicidade, ao meu juízo, nós teríamos que ter tido a oportunidade de agora, quando voltou o processo, nos manifestarmos. Aí penso eu que teria que ser aberto as vistas para as partes, o Ministério Público, que em sede legal tratou do tema, e ao prestador de contas, para que pudesse apresentar tudo que no ano de 2022 foi feito pelo escritório de contabilidade. Apresentar um relatório de atividades. E o escritório de advocacia apresentar um relatório das suas atividades. Penso eu que, para o deslinde da questão, já que as contas foram aprovadas, a única reprimenda foram o pagamento de menos de R$200 nas contas de energia, teríamos que apresentar um relatório. Então, ponto que eu gostaria de submeter ao juízo de Vossas Excelências. É o meu requerimento, aberto vistas, para que a parte pudesse apresentar o relatório dos seus contratados, escritório de contabilidade e assessoria jurídica. Porque me parece, pelo que li do recurso do Ministério Público, ele se importa com o fato de se trabalhou ou não se trabalhou a banca de advocacia, se trabalhou ou não trabalhou o escritório de contabilidade.
Então, peço que o meu primeiro ponto na sustentação oral desses embargos é para que seja deliberado, neste momento, para que o processo baixe em diligências com um prazo de 5 dias para apresentação de relatórios circunstanciados, para que se possa verificar. Mas me parece também, por outro lado, que é toda evidência da conta ter sido prestada, da parte da contabilidade já se apresenta um relatório de atividade de 2022. E passo, senhor presidente, senhores julgadores, a tratar de um outro ponto que tive o cuidado de verificar a prestação de contas, o julgamento dos demais partidos com assento no Estado do Amapá e que foram objeto de julgamento por parte dessa corte. E verifiquei que, em todos os julgamentos, essa corte tem se preocupado, e justamente, com a apresentação documentáveis para a verificação de se o partido com advocacia, se tem contrato com o escritório de contabilidade, se este pagou de forma correta dos mesmos emissores das notas fiscais. Essa corte se preocupa com as notas fiscais emitidas, aliás, por todos os prestadores de conta, não só de escritório de advocacia e de escritório de contabilidade. Então, a jurisprudência veio a aprovar a prestação de contas do PP, alusivo ao exercício de 2022, está em consonância com as demais prestações de contas que foram aprovadas por esta Corte. Então, nesse sentido, eu peço a aplicação da jurisprudência deste tribunal, não só das prestações de contas já analisadas de 2022, mas da consolidada prestação de contas, sobre que olhar esse tribunal sobre prestação de contas. E eu encerro, senhor presidente, a sustentação oral, pugnando pela aprovação das mesmas e pugnando também para que seja concedido prazo para apresentação de relatório circunstanciado do que foi feito no exercício de 2002 pelos contratados objeto da insurgência do órgão ministerial. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Robério. Imagem ampla do plenário. Obrigada, presidente. Excelentíssimos julgadores, todos aqui presentes. Foco na Procuradora Regional Eleitoral, doutora Sara Tereza. A devolução desses autos ao TRE para novo julgamento é parte das premissas. Ela é branca, de cabelos castanhos escuros, lisos, longos, usa leve maquiagem, usa batom rosa e traja toga preta. Que estão aqui colocadas. A primeira, em que perfilhou o acórdão desta Corte Regional, é a de que, obedecido o limite de teto dos gastos, o gasto é regular. O TSE, entretanto, entende que há necessidade de ir mais a fundo, de que apenas a obediência ao limite de gastos não é regularidade do gasto. É preciso que se observe o princípio da economicidade, o princípio da transparência e todos os outros princípios a que estão sujeitos os recursos públicos. E é importante fazer essa observação porque uma premissa fundamental da primeira tese, que foi acolhida neste acórdão, é de que não cabe ao julgador criar novos critérios para o prestador de contas, que isso interferiria numa liberdade de conformação do prestador de contas sem um amparo legal. Entretanto, excelências, o princípio da economicidade tem amparo na própria Constituição. Existe previsão normativa para que se cobre e que se estabeleça como ônus do prestador de contas
a obrigação de se desincumbir desse ônus, que é o princípio da economicidade. O que eu quero dizer é que o Ministério Público Eleitoral não tem a obrigação de mostrar o caráter antieconômico da despesa. Na verdade, é o prestador de contas que tem a obrigação de fazer prova do caráter econômico da despesa. E, neste ponto, no caso dos autos, eu peço venha a ilustre relatora para poder registrar que o TSE não afirmou que houve, de fato, a comprovação dos gastos. O TSE afirmou que, na verdade, o que houve foi o que havia era uma limitação a analisar se os documentos apresentados pelo prestador de contas eram detalhados suficientemente para se dizer comprovado o gasto. Então, os autos retornaram com essa observação, de que o TSE não ia incursionar em matéria fático-probatória para poder dizer se o gasto estava ou não comprovado e que, portanto, entendia que essa era a premissa a partir da qual deveria se debruçar esta Corte Regional para poder dizer se esse gasto é econômico ou não. Isso é importante porque, embora esta Corte já não possa mais discutir se o gasto está comprovado ou não, podemos sim afirmar que o prestador de contas não se desincumbiu do ônus constitucional a que foi incumbido de demonstrar que o gasto é regular. Foram 260 mil, excelências, gastos com serviços advocatícios de contabilidade, e as notas fiscais juntadas dão conta de nenhum relatório de atividades, de nenhuma informação adicional que não fosse os próprios valores apresentados. E esse registro também é relevante porque o próprio advogado, aqui presente em sua sustentação oral, demonstrou que é possível fazer prova da economicidade do gasto. Com essas considerações, o Ministério Público Eleitoral reitera os termos do parecer. Reiterado, devolvo a palavra à imagem ampla do plenário. Bom, presidente, ilustres pares, conforme foi relatado, né, por determinação dessa Corte Superior, por determinação da Corte Superior, foi determinado o retorno desses na juíza Paola Santos, né, para que fosse realizada a análise da regularidade dos gastos à luz do artigo 37. Então, não é o caso, por exemplo, de baixar o feito em diligência, até porque não há mais momento para análise documental. O que se tem aqui é fazer justamente a análise sobre a luz dos princípios constitucionais. Tá? Então, de início, é necessário esclarecer que o Ministério Público Eleitoral ele reputou antieconômica a contratação de serviços advocatícios pelo valor de R$ 260 mil. Na espécie, né? Os serviços eles foram prestados para a agremiação partidária, né? No contexto de prestação de contas anual, o que por si só demanda uma análise mais laboriosa do representante legal em relação à atuação de outros feitos, né? A exemplo de prestação de contas de campanha, em razão do tempo durante a qual a atividade jurídica é desenvolvida, pelo montante de recursos empregados, pela quantidade de atos, contratos e despesas realizadas pelos partidos representante legal. Então, tais circunstâncias, elas já seriam suficientes para justificar esse valor despendido, né? Não obstante, a decisão recorrida, ela foi taxativa ao afirmar que o prestador de contas, ele procedeu à devida e à suficiente comprovação dos gastos questionados pelo órgão ministerial por meio da documentação exigida pela norma de regência, de modo que foi possível fiscalizar a regularidade das despesas. Então, isso porque, oportunamente, destacado pelo próprio Ministério Público Eleitoral, o interessado lhe apresentou os documentos fiscais. Na barra de rolagem inferior, terceira pauta de julgamento, prestação de contas anuais. Número do processo 06000188-84.2023. Ponto 6.03.000. Origem Macapá Barra Peio. Relatora juíza Paola Santos. O que prevê a norma de regência no seu artigo 18, parágrafo 1º, é que, além dos documentos fiscais, a Justiça Eleitoral ela poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros documentos. Então, dessa feita, a melhor interpretação é no sentido de que, em caso de ausência de documentos fiscais, é possível ao julgador reputar regular a despesa comprovada por outros meios que possibilitem a averiguação da movimentação financeira a contento. Então, o TSE possui firme posicionamento nesse sentido,
né, e trago, então, como fundamento o agravo regimental em recurso especial eleitoral, de relatoria do ministro Mário Campbell, de 2020, e também outro agravo de relatoria do ministro Sérgio Silveira Banes. Não se deve concluir que, para além dos documentos fiscais, outros devem ser imperiosamente apresentados para que somente assim seja verificada a regularidade da despesa. Então, além disso, o processo de prestação de contas, devidamente instruído e acompanhado pelo advogado legalmente constituído, consubstancia a prova inequívoca da prestação dos serviços. Então, portanto, verifica-se que, na espécie, a documentação acostada e a própria atuação do profissional nos presentes autos, elas são suficientes para a fiscalização da movimentação financeira, para atestar a inequívoca prestação do serviço contratado e concluir pela regularidade do gasto em comento. Eu repiso, ainda o que já foi consignado pelo acórdão questionado, de que a norma de regência, com a finalidade de resguardar os mencionados princípios de moralidade, de eficiência, explícitos no artigo 37 da economicidade e da modicidade, se ocupou em estabelecer percentuais que limitam os gastos dos prestadores de conta em relação a determinadas despesas. Desta feita, acaso fosse da vontade do legislador, ele teria procedido da mesma forma no tangente a despesas com serviços advocatícios, o que não ocorre para partidos políticos no âmbito das prestações de contas anuais. Ao contrário disso, se verifica a vontade explícita da lei no sentido de incluir as despesas com serviços advocatícios dos limites de gastos de campanha nos termos do artigo 26, parágrafo 4º da Lei das Eleições. Então, não cabe, portanto, ao julgador impor limites não previstos pelo Poder Legislativo, no sentido de criar restrições ou delimitações a direitos e liberdades que afrontam determinações legais estabelecidas. Então, porquanto, eu repiso, o argumento fundamental que levou esta Corte a considerar regular a despesa não foi o de que não se pode analisar a prestação de contas à luz do artigo 37 da Constituição, ou no sentido da impossibilidade de aplicação de princípios de transparência, de moralidade, economicidade e da razoabilidade de contas, ou mesmo de que não seria possível considerar o caráter antieconômico da despesa com serviços advocatícios, mas sim o fato de que, embora os valores dispendidos pela agremiação tenham sido vultosos, a desviada no sentido de que a documentação apresentada ela é suficiente para atestar a regularidade do gasto, cuja entrega foi plenamente comprovada e se justificou pela complexidade das atividades desenvolvidas pelo profissional contratado. Então, ante o exposto, eu reitero todos os termos do voto anteriormente prolatado e mantenho a aprovação com ressalva das contas do Progressistas relativas ao exercício financeiro de 2022. É o voto. Feito como vota, juiz Rivaldo Valente. Senhor presidente, acompanhe a relatora. Senador Carmo Antônio. Eu também acompanho, excelente. E Juscelio Neto. Presidente, dentro de uma tradição de civil law, a aplicação tópica do direito, que seria a solução do caso concreto a partir de princípios, ela tem lugar apenas e exclusivamente quando houver lacuna no direito. E no caso em apreço, já reiterei várias vezes, de que se admitisse a aplicação da afirmado princípio da modicidade e da economicidade, do que se pretende aplicar pelo Ministério Público Eleitoral, ou seja, e também pela decisões do TSE, eles criam um arbítrio de o que seria taxativo, né? Qual valor seria taxativo. Quem que é o dono dessa razão para arbitrar o limite do trabalho do outrem, quando a legislação não arbitrou? Para mim, a legitimidade para criar limites está exclusiva do legislador, caso tenha vontade que assim o legisle. Caso contrário, estaremos criando restrições através de decisões do judiciário, que é um ativismo que, no meu entender, viola os princípios constitucionais que vedam qualquer tipo de sanção sem uma legislação prévia, uma legislação clara
e uma legislação positivada e escrita. E no caso de se taxar um gasto de antieconômico, antimódico, uma restrição, uma sanção, ou seja, de devolução do gasto. E a própria Constituição nos informa que qualquer tipo de sanção, ela exige essas características, que haja uma lei prévia, uma lei clara, uma lei positivada. Ausente esses limites, qualquer argumentação em sentido contrário, com a devida vênia, trata-se de mera retórica que busca impor o seu próprio sentimento daquilo que seria econômico a uma realidade onde é diversa em inúmeros estados do Brasil. Se o próprio legislador reconheceu que essa diversidade ela causa tamanha que não se pode criar limites em determinadas circunstâncias, limitar nessas situações seria, no meu entender, totalmente antijurídico. Por isso, acompanho integralmente a relatora. Feito, juiz Paulo Madeira. Acompanho na íntegra, eminente relatora, presidente. Isatina Souza. Acompanho a relatora, presidente. Eu também acompanho. Foco na parte central da mesa, com a palavra desembargador João Lage. Ao exercício financeiro de 2000 do voto nos termos dos votos proferidos. Doutor Roberto, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade, está bom? Uma boa semana. Vamos voltar à pauta normal, então, chamo o julgamento em mesa, o item 1, é o recurso eleitoral no requerimento de regularização de omissão de prestação de contas 600.060 de 2023. O recorrente é Rafaela Dias Freire e o recorrido Ministério Público Eleitoral. O relator deste processo é o juiz Paulo Madeira e comporão a turma os juízes Tina Souza, Paola Santos, Rivaldo Valente, Carmo Antônio, Juscelio Neto e João Lages. Ilustre relator, boa tarde, Vossa Excelência está com a palavra. Boa tarde, presidente, mais uma vez. Imagem ampla do plenário. Senhora Procuradora Regional Eleitoral, advogados, todos que nos acompanham pelas redes. Senhor presidente, aqui eu relato o seguinte: a Rafaela Dias Freire, candidata a vereadora Foco no juiz Paulo Madeira, 2020, interpôs recurso eleitoral em desfavor de uma sentença do juízo da 6ª Zona Eleitoral de Santana. Afirmou em síntese que protocolizou naquele juízo visando regularizar as contas de sua campanha ao pleito de 2020. Foi julgada não prestada de forma inadequada. Eu relato tudo, né, no voto escrito. Em síntese, o que ela pretende é anular a sentença, dizendo que o juízo não aferiu adequadamente a documentação juntada. O parecer do Ministério Público foi no sentido de não acolher, de conhecer, mas não acolher o pedido, né? E, em síntese, é o relatório. Vamos passar a palavra à doutora Sara Cavalcante. Imagem ampla do plenário. Apenas reitero os termos do parecer. Reiterado, devolvo a palavra ao relator. Presidente, aqui é o seguinte, analisando Foco no juiz Paulo Madeira. Tese, né, eu destaco aqui, deveriam ser analisadas algumas questões que foram levantadas na peça como preliminares ao mérito, mas que, na verdade, essas, portanto, é análise mesmo de fundo. Então, aqui é o seguinte: o primeiro ponto que se insurge o recorrente é da ausência de análise da documentação apresentada, bem como daquela já existente. Como bem pontuado no parecer do Ministério Público, que eu cito aqui, faço referência ao ID, foi oportunizado a recorrente corrigir o defeito na forma da apresentação dos documentos que acompanharam o requerimento regularizado. A norma de regência, eu cito aqui exatamente essa previsão, que está lá no artigo 80, né? Após o trânsito julgado a decisão, que julgar as contas, aí eu faço a citação, enfim. Ela não apresentou, teve oportunidade e não regularizou. O sistema que ela se refere, que é o sistema de que trata o artigo 54 da resolução do TSE 23607 de 2019, sistema de prestação de conta eleitoral, tem como finalidade essencial exatamente a recepção dos documentos de movimentação da campanha eleitoral, possibilitando a análise pelos setores interessados.
E não se trata de mera faculdade, é obrigação, já está consolidada, inclusive em resolução do TCE, conforme eu cito aqui. Acrescento a isso, senhor presidente, embora não esteja claro, que ela procura justificar falhas de não ter juntado algumas, atribuindo ao profissional que ela contratou. Ela disse que ela contratou um contador e que ele acabou não entregando adequadamente, enfim. Mas é claro que a Corte Eleitoral não pode ficar à mercê da falha de um terceiro que foi contratado pelo candidato. O candidato assume, por óbvio, não é, a responsabilização por um trabalho que não foi adequadamente feito. Isso não por si só, porque se fosse assim, bastava a pessoa não contratar um profissional que tivesse todos os cuidados, o zelo para cumprir o que prevê a resolução, para que ele sempre pudesse ficar rediscutindo isso aqui. E é claro que não é o caso. Então, eu estou citando esses pontos todos, senhor presidente, em síntese, dizendo que o juízo de primeiro grau analisou adequadamente, sim, tudo que foi apresentado, verificou que a documentação não cumpria o que a resolução prevê, ela teve a oportunidade de corrigir, não no voto escrito. Eu estou entendendo que não há qualquer razão para alteração do julgamento, e nenhuma falha que justifique a anulação, de modo que eu estou acompanhando o parecer do Ministério Público e estou negando provimento ao recurso. É o meu voto. Todos de acordo? Imagem ampla do plenário. Anuncio o resultado. O TRE da Amapá, unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso no termo do voto do juiz relator. Item 2 da pauta é prestação de contas eleitorais 601 mil. Foco no desembargador João Lages. Interessado é Dirley Furtado da Silva. Este processo de relatoria da juíza Paula Santos, e comporão a turma julgadora os juízes Ivaldo Valente, Carmo Antônio, Juscelio Neto, Paulo Madeira, Tina Souza e João Lages. Relatora, com a palavra. Cuide os autos de prestação de contas de campanha de Dirley Furtado da Silva, candidato ao cargo de deputado federal juíza Paula na Santos. de 2022. As contas elas foram julgadas aprovadas com ressalvas pelo acordo do TRE Amapá 8054. O Ministério Público Eleitoral interpôs recurso especial sustentando ofensa ao artigo 35, ao artigo 275 do Código Eleitoral, aos artigos 489, parágrafo 1, inciso 6, artigo 1022, 1 e 2 e 3 do Código de Processo Civil, e os artigos 35, 44 e 60 da Resolução do TSE 3.607 de 2019. O recurso foi inadmitido por decisão do presidente deste colegiado. O Ministério Público Eleitoral interpôs agravo e os autos foram remetidos ao TSE, que deu parcial provimento ao recurso para o retorno dos autos ao TRE, a fim de que, mantidas as conclusões do acordo regional acerca da comprovação de despesas, a Corte de Origem proceda a nova análise de regularidade de gasto realizado com recursos públicos à luz de princípios inscritos no artigo 37 da Constituição, notadamente o da economicidade. É o relatório. Relatório, a doutora Sara, com a palavra. Imagem ampla do plenário. Ratificando tudo o que afirmei na última sustentação oral, anoto que... Foco na procuradora, doutora Sara Tereza. Essa possibilidade de negarmos densidade normativa aos princípios, por se tratarem de princípios, e rejeitarmos toda a teoria constitucionalista moderna, não é o caso em questão, porque essa discussão encontra-se inteiramente superada pela decisão do TSE. O TSE determinou o retorno dos autos para a aplicação do princípio da economicidade. Então, isso não está em discussão. Não na visão do Ministério Público, que entende que o Poder Judiciário órgão é um poder hierarquizado e que essa decisão tem caráter cogente. Dito isso, tratando da dificuldade de aplicação do princípio da economicidade, faço constar que, no caso dos presentes autos, esse desafio não existe, pelo simples fato. Elucidativamente, trouxe aqui a quantidade de santinhos adquirida pelo candidato. Foram 364 mil santinhos, segundo as notas fiscais acostadas pelo próprio prestador de contas. O candidato a deputado federal, mesmo carro em que concorreu o prestador de contas, mais votado, o deputado federal mais votado, que se elegeu com maior quantidade de votos neste mesmo pleito, se elegeu com 27 mil votos.
Portanto, ainda que o candidato Dirley, que aqui consta como prestador de contas, adquirisse 364 mil santinhos e entregasse a cada um desses 27 mil candidatos 2 vezes, desses 27 mil, eleitores 2 vezes, esses santinhos, ainda assim seria uma quantidade muito acima do razoável para se afastar o princípio da economicidade. Portanto, volto a reiterar os termos do parecer pela desaprovação das contas. Perfeito. Devolvo a palavra à relatora. Imagem ampla do plenário. Bom, então, conforme relatado, Foco na juíza Paola Santos. Para análise dos fundamentos recursais do artigo 37, né? Então, o Ministério Público Eleitoral econômicas as despesas com publicidade de material impresso e produção de conteúdo para do TV ou vídeo, além de sustentar que não houve a devida comprovação das despesas e análise de caráter antieconômico. Então, além disso, foi colacionado os precedentes do TSE, que admitem a aplicação do artigo 37, e sobre os que a gente já reportou aqui no julgamento anterior. Então, ocorre aqui, então, excelências, que os precedentes que foram apresentados pelo órgão ministerial, como já dito no acordo do TRE 8054 de 2023, ele rejeitou os declaratórios, ele não foi relevante para o deslinde da causa, né? Então, nesse contexto das contas, eu lembro a essa corte que 3 falhas foram sustentadas pela Procuradoria Regional Eleitoral para fim de desaprovar as contas do candidato, né? Que foram as que eu citei em relação ao material impresso e produção de programas de rádio, criação e inclusão de páginas na internet. Então, cada uma dessas falhas, elas foram devidamente afastadas, né? Não por ausência da aplicação desses precedentes do TSE ou por negativa de incidência do artigo 37 da Constituição, mas em razão da inexistência de qualquer descumprimento, né, em relação aos limites da contratação legal que são estabelecidos pela legislação eleitoral, né, que foram aplicáveis no processo eleitoral de 2022 e pela resolução 23, que foi editada pelo TSE. Então, no exercício de sua função normativa, bem como da demonstração por meio de provas documentais da regularidade de cada uma dessas despesas. Então, a decisão recorrida, ela foi taxativa, ao afirmar que o prestador de contas ele procedeu à devida e à suficiente comprovação dos gastos que foram questionados pelo órgão ministerial, por meio de documentação exigida pela norma de regência. Então, de modo que foi possível fiscalizar e atestar a regularidade das despesas, conforme o próprio NACEP, né, também atestou em seu parecer conclusivo, sugerindo, então, a aprovação com ressalva das contas. Por oportuno, foi colacionado o trecho do acórdão que afasta, de maneira explícita, os fundamentos que são sustentados na posição ministerial. Então, eu trago aqui como fundamento do voto, peço vênia da dispensa da leitura, mas eu repiso, né, que a apresentação de contrato e de documento fiscal com descrição pormenorizada dos serviços e dos bens contratados é eficiente da regularidade da despesa que foi paga com a utilização de recursos públicos, como decidido por esse Tribunal Superior no julgamento também de agravo em recurso especial eleitoral de relatoria do ministro Alexandre de Moraes em setembro de 2023. Então, não se infirma, contudo, de que os valores que foram aplicados para o custeio dessas despesas questionadas ele tenha sido expressivo. Todavia, a licitude do gasto, atendendo às exigências da norma de, sobretudo, o irrestrito respeito aos limites legais que são impostos pela resolução aplicável, dentro de uma ótica realizada sob juízo de razoabilidade e proporcionalidade, eles impedem concluir pela irregularidade das contas em razão do suposto de respeito à economicidade. Então, portanto, eu repiso, o argumento fundamental que levou essa Corte a considerar a despesa não foi a não análise das contas à luz do artigo 37, né, ou a impossibilidade da aplicação dos princípios constitucionais, mas o fato de que a firme orientação desse colegiado no sentido de que a documentação que foi apresentada ela foi suficiente para atestar a regularidade do gasto para os fins de que se destina o processo de prestação de contas. Então, diante disso, eu reitero todos os termos do voto que foi anteriormente prolatado, mantenho a aprovação com ressalva das contas de Dirley Furtado da Silva, como voto. Imagem ampla do plenário.
Acompanho, senhor presidente. Relatora. Juiz Carmo Antônio. Também acompanho. Juscelio Neto. Presidente, eu tenho muito prazer em dividir a cadeira com juízes de peso, como são todas vossas excelências no TRE, especialmente o Paulo Bandeira, que sempre eu destaco que ele defende, né, as prerrogativas dos juízes da jurisdição de forma com a própria vida, né, doutor Paulo? Se for preciso, você sacrifica a vida, mas não sacrifica uma garantia de um juiz, né? E eu não consigo admitir que se fale que existe hierarquia do TSE sobre o TRE, porque não tem. Eu aprendi isso nos bancos da faculdade, imagino que todos os senhores também, de que em matéria jurisdicional o que existe é repartição de competência. O TRE tem a competência para julgar aquilo que lhe é competente e o TSE tem a competência para julgar aquilo que lhe é competente. As restrições constitucionais ao livre convencimento motivado, que é uma garantia do cidadão e uma prerrogativa do juiz, as restrições constitucionais são unicamente possíveis naquelas em que houve atribuição de efeitos vinculantes, em que uma determinada matéria, né, ela, por opção constitucional, no caso até mesmo constitucional reformador, que não estava nem na Constituição originária, passou-se a admitir uma mitigação a esse princípio de livre convencimento motivado, vinculando os juízes que numa estrutura administrativa, né, de outra inferior, mas jurisdicionalmente não existe hierarquia entre eles, mas vinculando os juízes de primeiro grau ou de segundo grau, ou de terceiro grau, até mesmo, caso, né, seja decisão vinculante do STF, àquilo que a Constituição admitiu se vincular. No entanto, doutora Sara, eu não entendo, diversamente do que é afirmado pela senhora, de que o TSE decidiu me obriga como magistrado, me vincula como magistrado a seguir a esse preceito, porque não existe determinação constitucional que confira esse poder ao TSE de limitar o meu livre convencimento motivado. E dentro do meu livre convencimento motivado, eu estou certo de que, em questões restritivas como essa, imprescindível uma lei positiva, uma lei anterior e uma lei clara. Somente com limitação legal, estrito senso, se pode reprovar umas contas que foram formalmente prestadas de forma a atender a legislação até então existente. Por isso, sigo integralmente a eminente relatora. Perfeito. Juiz Paulo Madeira. Presidente, eminentes pares, senhora procuradora. Senhor presidente, eu já tenho destacado aqui em alguns momentos que essas decisões que o TSE vem de forma reiterada proferindo, que já chegaram algumas aqui que enfrentamos, eu, obviamente, que eu não quero... Foco no juiz Paulo Madeira. Com as minhas palavras enérgicas, obviamente, ser, de algum modo, ofensivo a uma corte superior, porque, claro, o TSE e todas as cortes merecem nosso integral respeito, nossa, né, e integral devoção, entre aspas, né, naquilo que é pertinente dentro do ordenamento jurídico. Isso ninguém discute, ninguém desrespeita nossas cortes, ninguém desrespeita os ministros, mas que é, no mínimo, heterodoxo, né, o entendimento que vem reinando lá, para não dizer que é inusitado, porque o que o TSE faz? Ele não anula o acórdão, dizendo que não teve fundamentação, não vai lá no artigo 489 e diz, olha, a Corte não fundamentou, então enfrenta e fundamente os pontos lá, para que haja exatamente isso que o doutor Juscelio destacou aqui, né, o convencimento motivado. Ele reforma para já dizer, não, isso aqui não aplicou a economicidade, tem que ser desse modo. Não faz nenhuma coisa nem outra, simplesmente devolve para que a gente aplique o princípio da economicidade. Ora, mas o acordo foi muito claro nesse sentido. Ninguém ultrapassou em nenhum momento aqui a análise dos princípios que estão lá no artigo 37. Simplesmente esta Corte analisou o
caso concreto, e todas as análises aqui são de casos concretos, entendeu que naqueles casos concretos não houve violação a um dos princípios, que é o princípio da economicidade. E nesse caso, especificamente, relacionado com gastos com material de campanha, sobretudo com adesivos, ou com panfletos, ou com santinhos, como se chama no popular, é importante destacar o seguinte: no dia de hoje, nos dias atuais, parece até realmente pouco comum se jogar muito dinheiro de uma campanha nesse tipo de material. Parece, mas é só porque se parte do pressuposto de que todo mundo hoje faz campanha pela mídia eletrônica. Mas não é bem assim. Depende muito do candidato e do perfil do eleitorado que ele pretende. Um candidato que, por exemplo, o perfil dele é um perfil que penetra muito mais na periferia, aquelas pessoas de baixíssima renda, que estão abaixo da linha de pobreza, às vezes o melhor meio de comunicação ainda é através do papel, ainda é através de um santinho. E é claro que o candidato ele não precisa comprar, somar quantos vou comprar não é assim que funciona. Porque o efeito visual de trazer santinho para poder fazer a propaganda, etc., funciona como se fosse a mídia eletrônica, no sentido de quem usa a mídia eletrônica, né? Fazendo várias reiterações ao longo do dia. Então, isso está dentro da estratégia do partido ou do candidato. O Estado juiz não deve interferir nisso. Se a quantidade de santinhos que foi comprada corresponde ao valor que foi destinado, tem prestação de conta, tem nota fiscal comprovando os gastos, não tem indício de irregularidade que justifique, inclusive, a abertura de um processo por outra via, que o Ministério Público poderia, inclusive, fazê-lo fora da prestação de contas, não há como, nós legislarmos e dizermos que não se aplicou o princípio da economicidade, porque nós entendemos que não é para gastar com santinho. Então, com esses aqui... Perfeito. Como vota... Foco no desembargador João Lage. Senhor presidente, eu acompanho a relatora. Eu também acompanhei, acho interessante, é bom destacar que realmente a doutora Sara fez uma análise dos 364 mil santinhos, realmente isso, olha, dá essa impressão de que foi muito, mas vejam, nós consideramos que era uma eleição para deputado federal e o eleitorado, né, de todo o estado do Amapá, ele abrange mais ou menos isso, nós considerarmos essa conta, né, ficaria um santinho para cada eleitor, logicamente, não do eleitorado dele, né, que a de lei é ele. Mas a pessoa faz esse número também, certamente, porque pensa em jogar isso, Paulo Madeira, em penetrar em locais que a parte escrita, né, essa parte desse material de campanha onde tem chegada, mas também penso que a deputada federal tem que conseguir em todo o Estado tem que conseguir eleitores. Então, confesso que depois que a doutora Sara falou isso, vou refletir, viu, doutora Sara? Eu acho que o tribunal tem que avançar para a seguinte hipótese. Por exemplo, quando há a apreensão, ao final de uma eleição, daquele material que o candidato joga na frente da escola. Nós, toda eleição, a Justiça Eleitoral fica cobrando multa. Na época que o Rommel era juiz eleitoral, ele fez um acordo, né, com todos os partidos para a cidade. Mas eu acho que nós temos que dar um tratamento, sim, a esse candidato que faz material a mais para jogar na frente de uma escola, tem que ser um tratamento realmente mais rigoroso, porque esse não está, certamente, encomendando material para entregar para os eleitores, mas para jogar e ganhar ali um desavisado no dia da eleição. Mas essa reflexão eu vou fazer, foi muito bom ouvir a doutora Sara nas suas ponderações, mas eu acompanho a relatora e anuncio o resultado. TRE da Amapá. Excelência, só se for possível fazer uma ponderação, já que o juiz do plenário fez uma menção, eu queria só fazer um registro muito rápido, porque foco na parte central da mesa, com a palavra a procuradora Sara Tereza. Eu tenho também o maior respeito pela autonomia funcional, até porque essa é uma prerrogativa que também é garantida como membro do Ministério Público Federal. E no Ministério Público Federal, por vezes, nós arquivamos notícias de fatos, nós arquivamos procedimentos.
com determinação de retorno. E nós também enfrentamos essa questão de como preservar a nossa autonomia funcional, que já foi exarada ali naqueles autos, ao mesmo tempo dar concretização à ordem que foi determinada pelos órgãos superiores da nossa instituição. E eu acredito que essa é uma observação que vale a pena fazer, porque nós temos dentro do nosso espectro normativo de processualística civil a reclamação constitucional, que é justamente para poder levar ao órgão superior esses casos em que a ordem não é cumprida. Então, se existe alguma dificuldade em fazer uma ponderação dessas prerrogativas da magistratura e também da necessidade de cumprimento das ordens do tribunal, é um desafio que nós podemos enfrentar conjuntamente e sem colocar em perigo nenhuma das prerrogativas. Perfeito. Só para completar, olha, eu puxei aqui na internet, nós tivemos 50.607 Foco na parte central da mesa. Eleitores, ou seja, a palavra é desembargador João Lage. Vendo 360 mil, nós fizemos essa conta, por isso que é interessante realmente a questão inclusive da economicidade. Eu vou me debruçar mais, doutora Sara Marco, ver com mais atenção, viu, a tudo que Vossa Excelência falou. Porque não custa, já que está voltando isso, não custa realmente nós fazermos essa análise. Estamos aqui tratando uma conta de 364 mil santinhos, é possível que a economicidade, então, realmente fique superada aqui nesse caso. Mas, muito bons debates, agradeço as colocações e anuncio o resultado. TRE do Amapá, unanimidade, aprovou com ressalvas a prestação de conta de Dirley Furtado da Silva, referente às eleições de 2022, nos termos dos votos proferidos. Chamo ao julgamento, item 4 da pauta, recurso eleitoral na execução fiscal 61 de 2016. O recorrente é a União, a Fazenda Nacional, o recorrido é o PT, Partido dos Trabalhadores. O relator deste processo é o juiz Juscelio Neto, e comporão a turma com vogais juízes Tina Souza, Paola Santos, Rivaldo Valente, Carmo Antônio e João Lages. Ilustre relator, boa tarde, Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, foco no juiz Juscelio Neto. Ele é branco, de cabelos castanhos escuros, curtos, curtíssimos nas laterais, usa óculos de armação escura, tem barba escanalada, castanho escuro, traje toque terno preto sobre camisa branca e gravata vermelha. Julgou extinta a execução fiscal. Em resumo, a parte recorrente alegou a inexistência de prescrição intercorrente, b, que o as multas eleitorais fato segundo o recorrente, que interrompeu o lapso prescricional, e d, que em momento nenhum houve a paralisação do feito pelo prazo decenal por inércia da exequente. Ao final, requereu provimento de recurso para fins de reforma da sentença e prosseguimento da demanda executória. Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões nas quais suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, no mérito requereu o não provimento do apelo. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do presente recurso eleitoral. Intimada, a parte recorrente e o Ministério Público Eleitoral, para se manifestarem sobre a preliminar trazida nas contrarrazões, sobrevieram manifestações pelo não acordo da parte recorrida sob o argumento em síntese de que o partido político, de forma voluntária, assumiu a dívida. É o relatório, presidente. Relatório, doutora Sara Cavalcante, com a palavra. Reitero os termos do parecer, excelência. Reiterado, devolvo a palavra ao relator. Quanto à admissibilidade, presidente, inicialmente destaco que não há nos autos certidão que indique a data limite para a ciência eletrônica por parte da PFN. Não obstante, vejo que a expedição das intimações à decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela recorrente ocorreu no dia 6/3/2024, numa quarta-feira. Por sua vez, a interposição do presente recurso se deu no dia 11/3/2024, segunda-feira. Ou seja, dentro do prazo de 15 dias, conforme preceitua o artigo 5º o parágrafo 5º do artigo 1003 do CPC. Ademais, verifico que o apelo obedece aos demais pressupostos, motivo pelo qual conheço do recurso. Alguma divergência? Acho que não, então Vossa Excelência pode prosseguir, doutor. Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva, conforme narrado em contrarrazões, foi apresentada a preliminar de ilegitimidade passiva. No caso, a parte devedora, em verdade, é a direção municipal do PT, e não a direção estadual dessa agremiação. Assim, ao afirmar ser inviável a punição da direção estadual do PT,
requereu o acolhimento da preliminar para fins de extinção do feito. Para que fosse garantido o contraditório para a defesa, foi aberto prazo para que os recorrentes e o MPE apresentassem manifestações. Em manifestação foram no sentido de que a preliminar deve ser afastada, já que a parte recorrida, de forma espontânea, assumiu a dívida. Sobre o tema, diz que, abre aspas, a responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano ou a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária, conforme artigo 15A da 9.096 de 95. Portanto, as esferas partidárias possuem autonomia e devem responder separadamente pelas consequências advindas de eventual má gestão. De outro lado, a mesma norma afirma que as despesas realizadas pelos órgãos partidários municipais e estaduais ou por candidatos majoritários nas respectivas circunscrições devem ser assumidas e pagas exclusivamente pela esfera partidária correspondente, salvo acordo expresso com órgão de outra esfera partidária, conforme 28, parágrafo 4º da Lei dos Partidos Políticos. Nesse a alegação de ilegitimidade passiva, pois, na hipótese dos autos, consta que, de forma voluntária, a parte recorrida entabulou o acordo de parcelamento relativo ao crédito objeto desses autos, o que implica confissão irrevogável e retratável dos créditos abrangidos pela legislação, conforme parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 13.988 de 2020. Dessa forma, rejeita a preliminar de ilegitimidade, presidente. Todos de acordo? Rejeitada a preliminar, Vossa Excelência pode prosseguir. Presidente, em relação ao mérito, a matéria não é nova. Existem vários precedentes que citei no corpo das razões de decidir, que nos informam que o prazo prescricional é de 10 anos, não de 5. Por esse motivo, e isso é exatamente o que ocorreu nessa execução, não transcorreu o prazo de 10 anos. No curso da demanda executiva, verifica que a exequente solicitou a indisponibilidade de contas de ativos financeiros da executada, todavia não foi técnica, circunstância que nesse feito é totalmente alheia à parte exequente, ou seja, não houve morosidade por culpa exclusiva da exequente. Nesse contexto, conforme pontuou a Procuradoria Regional Eleitoral, não se está diante de hipótese de inércia da Fazenda Pública, pois foram requeridas medidas constritivas para cumprimento das sentenças sancionatórias e demonstrado o parcelamento do débito. Dessa forma, na linha do parecer ministerial, dou provimento ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau e para determinar o regular prosseguimento da execução. É o voto, presidente. Vota juiz Paulo Madeira. Presidente, eu acompanho na íntegra. Nós já enfrentamos essa matéria aqui, né, em data recente, e é exatamente Imagem isso ampla que do o plenário. relator afirmou. Não tem qualquer divergência. Acompanho integralmente. Juíza Tina Souza. Com o relator, presidente. Juíza Paula Santos. Também acompanho, presidente, o relator. Juiz Rivaldo Valente. O relator, essa notificada aqui na Corte Regional Eleitoral, com a aplicação da súmula 56 do TSE. Então, o voto muito bem lançado, por esta razão, acompanho integralmente o relator. Juiz Carmo Antônio. Também acompanho, excelência. Eu também acompanho, anuncio o resultado. TRE da Amapá, unanimidade, conheceu, rejeitou a preliminar e deu provimento ao recurso nos termos do voto do juiz. Ok, vamos então aqui ao desembargador João Lage. 46, é o embargo de declaração, nos embargos de declaração, no agravo regimental, na ação rescisória 600.039 de 2024, o embargante é Aristide da Silva Lopes, embargado do Ministério Público Eleitoral. A relatora deste processo é a juíza Paula Santos e atuarão como vogais os juízes Rivaldo Valente, Carmo Antônio, Juscelio Neto, Paulo Madeira, Tina Souza e João Lages. Ilustre relatora com a palavra. Aristides da Silva Lopes opôs embargos de declaração em face do acordo TRE Amapá 8379, que não acolheu os primeiros embargos de declaração. Foco na juíza Paola Santos. Que negou provimento ao agravo regimental, interposto contra a decisão monocrática de extinção rescisória proposta pelo embargante. O embargante alega, em síntese, que houve omissão quanto à violação aos artigos 9 e 10 do Código de Processo Civil na decisão de aplicação da multa de má-fé requerida pelo Ministério Público Eleitoral. Que o acórdão ele abordou as razões do embargante de maneira genérica e omissa,
e que não enfrentou tese referente à arguição de inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei Complementar 86 de 1996. O Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo não conhecimento e não acolhimento dos embargos. É o relatório. Agora, Vossa Excelência pode prosseguir. Bom, o acordo ele foi publicado no dia 18 de junho e os declaratórios foram postos dentro do prazo legal, portanto, tempo. Conforme relatado, cuidam-se de segundos embargos de declaração opostos em face de decisão cuja matéria ela foi trazida à apreciação por este colegiado pela mesma parte em outras oportunidades, por meio de ação rescisória de número 0600-06839 de 2022 e por ocasião do agravo regimental interposto nesses autos. Então, o embargante ele reitera todas as alegações suscitadas nos primeiros embargos, adicionando nesta assentada tão somente questionamento acerca de multa aplicada por litigância de má-fé, desincumbindo-se de apontar a existência de vício de contradição, omissão, obscuridade ou erro material que viabilizaria o conhecimento do recurso. Então, desse modo, resta inequivocamente demonstrado tão somente o descontentamento com a sanção imposta e com o entendimento adotado por esta Corte. Então, nesse sentido, eu entendo que os embargos não ultrapassam o juízo de admissibilidade diante da patente ausência de indicação, ainda que em tese de vícios autorizadores do conhecimento dos declaratórios. Então, ante o exposto, eu voto pelo não conhecimento dos embargos de declaração. E, por fim, quanto ao pedido ministerial, relativamente à aplicação de multa, eu entendo ser pertinente, na medida que, conforme os embargos de declaração, além de recursos infundados e demandas idênticas a esta, com os mesmos fundamentos, sem acrescentar qualquer fato superveniente, desconhecido ou nova fase. Então, diante dessas circunstâncias, vislumbro a caracterização do caráter protelatório do recurso, o que impõe a aplicação de multa no valor de um salário mínimo, nos termos do artigo 275, 6º do CPC. É como voto. Rivaldo Valente. Acompanhe, senhor presidente, relator. Luiz Carmo Antônio. Quem é que está interpondo esse desembargador Carmo Antônio. Excelência. Aristide da Silva Lopes. Ok. Eu acompanho, Vossa Excelência. Juiz Juscelio Neto. Com a relatora. Luiz Paulo Foco Madeira. na parte central da Acompanho mesa. também, presidente, inclusive com relação à multa. Juíza Tina Souza. Com a relatora, presidente. Eu também acompanho e declaro o resultado. O TRE da Amapá, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração e aplicando a multa ao recorrente, a multa ao recorrente nos termos do voto da juíza relatora. Gente, para não há mais processos e antes de declarar encerrado, só comunicar aqui o nosso querido Anderson. Cadê o Anderson? Anderson Rafael Martins Lopes. Cadê o Anderson? Vamos chamar o Anderson. Concorreu agora esse final de semana a um torneio de fisiculturismo e foi em terceiro lugar, por um lapso em termos de alimentação, que é alguma coisa de pintura que fazem, foi um detalhe apenas, por um detalhe ele não foi classificado em primeiro, mas o Anderson vai receber aqui os nossos elogios, tá certo? Uma portaria de elogio e dizer assim da nossa gratificação, da nossa satisfação de ver o nosso atleta que está sempre aqui, sem ele nós não fazemos realmente um trabalho a contento, porque o Anderson é aquele sujeito que cuida de nós, cuida da nossa do toga, presidente do TRE, desembargador João Lage. Está sempre com muita atenção em cima assim, do nosso trabalho. Então, faz parte, para nós, ele faz parte da nossa equipe, e é com muito carinho que registro essa vitória do Anderson. Dizer que a nossa próxima sessão vai ser na segunda-feira que vem, tá? Essa semana nós não teremos sessão, só segunda-feira, dia 22 é a próxima, que está marcada. Desejar aos eminentes pares, a senhora procuradora, uma ótima semana de trabalho, tá bom? E a você que nos acompanha, então, até a semana que vem. Está encerrada a nossa sessão e a todos um bom resto de dia. Sequência de imagens do plenário do Tribunal Regional Amapá e seus magistrados.